Louvado. Toda glória é dada a Deus. Querido irmão, querida irmã, mais um dia maravilhoso na presença do Senhor. Toda honra, toda glória é dada a Deus. Hoje a palavra de Deus é para mim e para você. Deus, através de Jesus Cristo, tem uma obra muito grande na sua vida, minha irmã. Não importa o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo ao seu redor, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus? Hoje a palavra de Deus é: o diabo bajula e o evangelho de Cristo confronta. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com os elogios desse mundo. Cuidado com os conselhos que você está recebendo deste mundo, com a bajulação. Cuidado. Hoje o evangelho vai confrontar o diabo. Hoje o evangelho vai mostrar para você que o verdadeiro evangelho de Cristo, que está na palavra de Deus, ele confronta essas ações espirituais que acontecem na vida das pessoas. A bajulação do diabo. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, e vamos aprender com a palavra de Deus. O diabo bajula e o evangelho confronta. 2 Timóteo. Aleluia, glória a Deus. 2 Timóteo. Aleluia, glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, antes de Hebreu, antes de Tito, 2 Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 3 e 4. O diabo bajula, mas o evangelho confronta. Aleluia, glória a Deus. A partir do versículo 3, a palavra de Deus diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Então haverá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Versículo 4. E desviarão o ouvido da verdade, voltando às fábulas. Muito forte, né, irmão? E Deus fala comigo, você essa manhã. Vamos pedir o poder do Espírito Santo de Deus para nos orientar nessa maravilhosa palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Pai Santo Poderoso, Criador do céu e da terra, entramos, Senhor, na Tua presença, no Teu querer, na Tua vontade. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifica e purifica esse irmão que está escutando essa palavra, que essa palavra possa entrar não só na sua mente, mas sim no seu coração, e ele possa passar a ser praticante desta palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, fala conosco essa manhã maravilhosa. Precisamos aprender, Senhor, o que o diabo está nos bajulando, Senhor, o que o diabo está nos enganando, o que o diabo está nos afastando da Tua presença, Deus. E coloque esse evangelho para confrontar essa afirmação, Deus. Essa oração que eu faço, crendo na vitória, na vida do irmão, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O diabo bajula e o evangelho confronta. É uma visão sobre o papel do mal. A ação do inimigo em cima de cada pessoa, de cada família, de cada ser humano. Muitas pessoas estão na droga, estão na prostituição, estão nos vícios, estão nas mentiras, estão nos desejos pecaminosos, estão na inveja, estão no olho grande,
desejam maldição para outras pessoas, são todos, isso tudo, irmão, não é por coisas pessoais, são espíritos malignos. Muitas das vezes, esse mal que chegou a essa pessoa, porque essa pessoa foi bajulada. Ela não foi confrontada com a mensagem de Jesus. Porque o Evangelho, ele confronta esses maus. Enquanto o mal é representado aqui na terra como o diabo, Satanás e seus exércitos, esse é o mal. É o único mal que nós temos aqui na terra. Ele lisonjeia todo o ego de qualquer pessoa, mesmo as pessoas estando erradas, passa a mão na cabeça do erro da pessoa. Mas a intenção do diabo não é que a pessoa tenha vitória, é afastar essa pessoa de Deus. O Evangelho, ele, pelo contrário, ele confronta esse pensamento, essa forma de agir. Ele desafia a pessoa a se arrepender do que ela está fazendo. Pode ser o que for. Qualquer coisa que você faz contra essa palavra, contra esse Evangelho, ele vai te repreender. O Evangelho, ele manda a pessoa se negar a si mesmo e seguir a Cristo. A partir do dia que você se nega e aceita Cristo, é você a seguir Jesus. O Evangelho é visto tanto como uma boa nova reconfortante nas pessoas que estão presas, oprimidas, no cativo. É um chamado para transformação, é um confronto contra o pecado. É diretamente esse Evangelho. O Evangelho é um confronto contra a carnalidade do ser humano. Nós podemos viver no Espírito, sendo que o diabo, ele lisonjeia a pessoa. Ele adula o ego da pessoa. O mal, ele adula o ego das pessoas. Talvez as pessoas estão indo pelo caminho certo, mas ele é adulado, mesmo pecando. Não, esquenta não, irmão. Jesus é amor. Segundo essa visão expressada de lisonjeiro, o mal busca bajular o ego das pessoas, atraindo as falsas promessas, aqueles prazeres temporários. Essa bajulação do diabo tem o objetivo de afastar você, meu irmão, você, minha irmã, dos caminhos do Senhor, das bênçãos do Senhor, cegando você completamente deste verdadeiro Evangelho que acabamos de ler. O Evangelho, ele confronta, ele desafia o sobrenatural. O Evangelho é um confronto que desafia o indivíduo até a se mudar totalmente, tanto a sua mente como o seu coração. O Evangelho desafia a pessoa a mudar até os seus comportamentos. Ele confronta toda a carnalidade humana. Ele desafia a pessoa a ela se negar a si mesma. Não ter mais desejo. O único desejo da pessoa é praticar o Evangelho. É viver Cristo na sua vida. É caminhar com Cristo. É se identificar com a cruz de Cristo. O que Cristo passou na cruz. Nós sentimos aquela dor. E vivemos a cruz. E seguirem totalmente Cristo. Essa verdade, ela é inalterável. Não tem como pular, como se esconder, como tentar enganar as pessoas. O Evangelho, por ser essa verdade, não se altera. Deus é imutável. Mesmo quando há confronto, mesmo quando há desavença, mesmo quando há incômodo, pela sua atitude, por suas funções, por essa restauração que você está tendo, mental, emocional e no seu viver do dia a dia. Essa transformação completa da sua vida. Porque você está entrando, está vivendo o padrão
divino de Cristo. O diabo, ele bajula, meu irmão. E o evangelho de Cristo, ele confronta. Nós vemos 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. A palavra de Deus foi bem nítida, bem clara para mim e para você. É bem clara aos nossos corações. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O mundo está virado pelo avesso. Nós estamos vivendo, irmão, os dias de Sodoma e Gomorra. O pecado é nítido. As blasfêmias. O diabo está sendo o maior bajulador das pessoas e afastando as pessoas de Deus. E o versículo continua, mas tendo comichão no ouvido, as pessoas não estão querendo ouvir essa palavra. Não estão querendo ter essa mudança de vida. Acham que a vida delas está boa sem Deus, sem a presença de Deus. Amontoarão para si doutores. É pessoas que estão dentro da igreja e pregam um evangelho distorcido. Porque elas pregam, a palavra de Deus diz, conforme as suas próprias concupiscências, o seu querer, a sua vontade. E eles desviam os ouvidos da verdade, da palavra, assim diz Timóteo capítulo 4. E começam a acreditar, voltando às fábulas, invenções do próprio ser humano. O diabo bajula as pessoas, até dentro da casa de Deus. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, esse evangelho vai te confrontar, né? Se algo de errado está na sua vida, que está acontecendo, eu queria que você entregasse sua vida a Cristo agora, se arrependesse dos seus pecados através desta palavra. Vivemos em uma era onde muitos preferem bajulação. Tá tudo bem. Você está certo. Deus perdoa. É normal. Ainda mais se você for uma pessoa influente dentro da casa de Deus. Se você for uma pessoa influente no seu trabalho. O diabo sempre vai estar ali te bajulando. Ninguém vai ao confronto do evangelho. Muitas pessoas preferem viver em ilusão, em falsas promessas que não estão aqui nessa palavra, atrás de bênção, atrás de milagres, do que a verdadeira verdade, que é viver a cruz de Cristo. O diabo age como um adulador de pessoas. Oferece caminhos mais fáceis e promessas vazias às pessoas. Gálatas capítulo 3, a palavra de Deus é bem clara nisso. Descreve um diálogo entre em Gênesis capítulo 3, versículo 4, escreve um diálogo que a serpente tenta a mulher, argumentando que ela não morrerá. A serpente enganou a mulher, mentiu para a mulher. Se ela comer a fruta da árvore, do conhecimento do bem e do mal, a serpente promete que se ela comer aquela fruta, os olhos dela, ao invés de se fechar, vão se abrir. E ela será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Não é diferente dos dias de hoje. Quantas pessoas que se declaram Deus neste mundo, que deixa esse evangelho em segundo plano, que deixa essa verdade em segundo plano e coloca o seu eu na frente desse evangelho. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Versículo 4 diz assim: a serpente contesta as ordens de Deus. Meu irmão, se Deus te deu uma ordem, não contente. Não contenta a ordem de Deus. Respeite a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus.
serpente falou até irmão, com toda certeza, uma mentira absurda, certamente não morrereis. Ela foi ao contrário que Deus ensinou para ela. Muitas das vezes, irmão, nós vamos ao contrário desse evangelho. Nós mentimos, nós enganamos, nós trapaceamos pessoas, aproveitamos oportunidades para enganar, para bajular, para conseguir coisas de pessoas e depois descartamos as pessoas. Esse é o papel do diabo nessa terra, enganar as pessoas. Versículo 5, a serpente continua essa persuasão, explicando o motivo pelo qual, segundo ela, não morrerá. Porque Deus sabe que o dia em que comeres, se abrirão os seus olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Querido irmão, querida irmã, muitas pessoas se sentem deuses nesse mundo, poderosos. No evangelho verdadeiro de Cristo, o servo que está na posição maior, aquele que tem todo o poder, é o escravo. Aquele que está servindo as pessoas, está servindo a Cristo, está servindo a sociedade. Aquele que é praticante da palavra. Aquele que vira as costas para o pecado. Aquele que faz a mudança de vida. João, capítulo 16, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: e quando ele vier, é quem? Jesus. Jesus vai vir, convencerá o pecado, e a justiça e o juízo. A obra do Espírito Santo de Deus, que irá convencer todas as pessoas do mundo. Hoje o Espírito Santo está te convencendo dos seus erros. Como você tem que caminhar com Cristo. Como você tem que viver o Evangelho de Cristo. Tem que viver sobre o pecado, por não crer em Jesus. Por quê? O Espírito Santo vai te convencer à justiça, porque Jesus foi ao Pai. O Espírito Santo vai te convencer ao juízo. Sabe por quê? Porque Satanás já foi julgado por Cristo. Jesus venceu a cruz. Jesus venceu o diabo. O Espírito Santo convencerá o mundo que a incredulidade em Jesus é o pecado mortal da sociedade. Todas as pessoas que duvidam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você só vai ter a sua salvação através de Jesus. É o pecado mortal da humanidade. Jesus mostrará em justiça a verdadeira justiça, que é estar em Cristo, que vai diretamente ao Pai. Por isso o mundo não verá mais a mesma forma. A convicção do juízo sobre a condenação da humanidade, sobre a condenação de Satanás, para que já foi derrotado por Jesus. Satanás foi derrotado por Jesus. Aleluia, glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a verdade. 3 lições para você levar para o seu coração, guardar no seu coração. O diabo bajula e o evangelho confronta. A primeira lição que nós podemos aprender hoje, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, que nós lemos. O diabo bajula, a artimanha da sedução. Não, seja atento. Seja atento às coisas que estão acontecendo no mundo. O diabo, ele tem artimanha para seduzir as coisas, de fazer você enxergar que aquilo
que está errado, aquela mentira, aquele engano, aquele disfarce, você não está pecando, você está certo. O inimigo usa falsas promessas. Para o quê? Para corromper o verdadeiro evangelho. Ele elogia o nosso ego. Ele é enganoso. Como ele fez com Eva, que nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 5. Ele diz, sereis como Deus. Tem muitas pessoas que se consideram como Deus, enganada por diabo. Pessoas sendo bajulada, sendo adorada, sendo idolatrada. Sendo que tudo que acontece, toda mudança que acontece em nossa vida, na sua mudança, irmão, eu não sei a posição que você está no Evangelho de Cristo, mas se você chegou numa posição honrosa em Cristo, se humilhe, se entregue cada dia mais ao Senhor Jesus, para você ser honrado. Sabe para quê, meu irmão? Para as pessoas verem a glória de Deus na sua vida, a transformação divina que Cristo fez, porque almas serão resgatadas através de você, porque Jesus fez esse projeto na sua vida para resgatar a alma. A palavra de Deus afirma que a serpente disse a Eva que comerem da árvore. Ela afirmou para que os olhos de Eva se abrissem e ela seria como Deus. Cuidado, meu irmão, com a bajulação do diabo. O diabo muitas das vezes nos bajula e a gente se sentimos como Deus. A tentação nos leva à queda. A bajulação nos leva à queda. A serpente promete conhecimento divino. O mundo te promete várias coisas, várias oportunidades. E quando nós aceitamos as coisas do mundo, quando nós entramos na mente que o mundo está certo, e vamos de contra a palavra de Deus, a consequência em nossas vidas é a morte. E Deus nos alerta hoje que é esse o resultado. É um confronto sem conversão. O mundo te oferece uma paz sem Cristo. E a palavra de Deus nos avisa essa paz sem Cristo. Lá em Jeremias, capítulo 6, versículo 14, preste bem atenção, diz que os falsos líderes do povo, preste atenção, irmão, é a palavra de Deus, curam superficialmente as feridas do meu povo. Eles estão ali só para satisfazer seus egos. Dizendo paz, paz, quando não há paz. A palavra de Deus critica aqueles que dão falsas esperanças às pessoas. As pessoas que minimizam os problemas graves em vez de enfrentá-los honestamente. Não, meu irmão, não faça isso. Você está pecando. Peça perdão ao Senhor. Volte para o Evangelho. Quantos e quantos irmãos? Eu ando pelas ruas. Eu vejo quantas pessoas estão desviadas do Evangelho, não vão mais à casa de Deus, por causa de mazelas do seu própria concupiscência da carne, não querem aceitar esse verdadeiro Evangelho. Uma sociedade que é enganada por falsas curas, por falta de vergonha. É inevitável a queda dessas pessoas. É uma moralidade superficial. Incentiva o pecado, disfarçando a liberdade. Posso fazer tudo. Tudo posso fazer. Não. Quando nós aceitamos a Cristo, nós temos que ter uma mudança radical de vida, de pensamento, de comportamento.
Porque você é luz nesse mundo. E onde a luz chega, as trevas saem. Aonde você põe a planta do pé, onde Jesus chega, o mal não sobrepõe. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, descreve um perigo de falsos mestres. Mesmo prometendo liberdade aos outros, são escravos da corrupção. Um indivíduo se torna servo daquilo que domina, ou daquilo que deseja. Preste bem atenção, meu irmão. Você só se torna escravo daquilo que você se deixa se dominar. Ou seja, o que o venceu no seu dia a dia, o que você não consegue. Se você fumava, você vai parar de fumar. Se você voltar a fumar, esse mal está te vencendo. Se você deseja o mal para o seu próximo e você não consegue tirar esse sentimento do seu coração, esse mal está vencendo você. Esse é um hábito que escraviza as pessoas. Querido irmão, o diabo ele bajula e o evangelho ele confronta. Cuidado, irmão, com os discursos que massageiam os erros. Cuidado aquelas pessoas que negam a santidade. Romanos, capítulo 16, versículo 18. A palavra de Deus é bem clara. Adverte sobre as pessoas que servem a si mesmo, em vez de servir Cristo. Enganam pessoas inocentes. Aproveita a oportunidade que a pessoa está em pecado. Enganam essas pessoas. Com palavras suaves. De passa a mão na cabeça. Com bajulações. É um alerta para ter cuidado com aqueles que causam divisões dentro da casa de Deus. Aquelas pessoas que estão na casa de Deus, mas colocam obstáculo ao ensino da palavra. Servindo ao próximo desejo. Querendo escravizar o povo de Deus. Como está acontecendo nos dias de hoje. Vou repetir, vou falar. Nós estamos vivendo um tempo de Sodoma e Gomorra. Os prazeres da carne, os prazeres do pecado. A verdadeira graça não anula a justiça de Deus. Tito capítulo 2. A palavra de Deus diz assim: a graça de Deus se manifestou através da salvação de todos. Ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Vivendo de maneira sensata, irmão. Vivendo de maneira justa e piedosa. A importância de uma vida transformadora para a salvação de Deus. Para a antecipação do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira lição que eu te falo. O diabo bajula. A artimanha da sedução. Querido irmão, querida irmã, não caia na artimanha da sedução. Essa é a primeira lição que você vai levar no seu coração. A segunda lição, o evangelho, ele nos confronta. A palavra de Deus diz que esta palavra, ela é uma espada. Ela nos corta no meio. Ela nos parte. Nós temos que tomar uma decisão. Ou nós seguimos Cristo, ou nós seguimos Satanás. Ou nós vivemos esse evangelho, ou nós vivemos as coisas do mundo. Não há meio termo. Não tem como você ficar nessa divisão. Porque esta verdade liberta. A segunda lição é o evangelho confronta. A verdade nos liberta. Jesus e os apóstolos não evitaram falar verdades duras para o povo. Você não deve evitar falar verdades duras para o povo. João Batista disse claramente: raça de víboras, cobras, venenosas. Mateus capítulo 3, versículo 7. Ao ver os fariseus e os saduceus
eles se aproximaram a serem batizados. O chamou raça de víboras. E questiona sobre quem o ensinou a fugir da ira futura de Deus. Ele os desafia a darem provas dos seus arrependimentos, produzindo um fruto digno de arrependimento. Querido irmão, querida irmã, se arrependa de coração. Eu não estou te perguntando a posição espiritual sua, como você está, como está seu dia a dia. Deus hoje não pergunta para você o que você está fazendo. Deus quer que você rasgue o seu coração, a sua mente e se arrependa verdadeiramente. Sabe para quê? Para você garantir a sua salvação. Vemos Jesus em Lucas capítulo 13, deixa bem claro: apartai-vos de mim, malfeitores. Jesus dizendo que rejeitará aqueles que praticam iniquidades, afirmando: não os conheço, nem sei de onde são, afastem de mim. Isso é o próprio Jesus que falou, meu irmão. Todos vocês que praticam injustiça. Se você está praticando injustiça na obra de Deus, Jesus hoje disse para você: apartai-vos de mim, afaste-se de mim, eu não te conheço. Apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, enfrentou Pedro publicamente. Lá em Antioquia, Paulo e Pedro, ele repreendeu Pedro publicamente perante as pessoas pela sua atitude hipócrita de separar pessoas dentro da casa de Deus, de afastar, só de fazer o seu grupo, sendo que todos têm direito à salvação. Eles estavam Pedro defendia a circuncisão, sendo que o nosso Jesus venceu a cruz do Calvário, o véu se rasgou. E o apóstolo Paulo foi lá enfrentar Pedro, porque nós temos que aceitar todos que vierem de coração arrependido para a casa de Deus, para a nossa casa. Porque a casa não pertence a nós, pertence a Deus, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. O diabo, meu irmão, ele bajula, mas o evangelho, ele confronta. O amor bíblico, ele corrige. Apocalipse capítulo 3, a palavra de Deus diz assim: eu repreendo e disciplino a quanto amo, portanto, seja diligente e se arrependesse agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Segunda e última lição. O evangelho confronta. A verdade liberta. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes santificai em Cristo, como o Senhor no vosso coração, como mansidão, temor a todo aquele que vos pedir a razão a vossa esperança. O diabo, ele bajula para destruir as pessoas. E o evangelho confronta para salvar essas pessoas. A igreja não pode, irmão, se render a esses discursos que nós estamos escutando no mundo, mas deve proclamar Cristo crucificado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, pedra de tropeço para um, mas poder de Deus para outro. Cuidado com quem você está rejeitando. Cuidado com quem você está virando as costas. Alexa, música evangélica? Cuidado. O diabo, ele bajula. E o evangelho, ele confronta. 2 Coríntios, a palavra diz: examinai-vos e permaneceis na fé. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 diz assim: eis que agora é tempo aceitável. Eis que agora é dia da salvação. Que sejamos hoje igreja corajosa.
que ame suficiente e confronte. E que grite para guiar os perdidos para a cruz. Aleluia, glória a Deus. O diabo bajula e a igreja confronta. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. E se desviarão dos ouvidos da verdade e voltarão a fábulas. Querido irmão, querida irmã, o diabo, ele está bajulando muitas pessoas. O diabo está bajulando muitos pastores, muitos obreiros da casa de Deus. Mas hoje, através dessa palavra, nós vamos estar preparados para essa artimanha, essa decepção do diabo. E vamos viver esse evangelho que confronta, que é a verdadeira liberdade que nós temos em Cristo. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria orar pelo seu ministério. Eu queria orar pela sua família. Eu queria orar pela sua vida financeira, pelo seu trabalho, pela sua empresa. Eu queria orar pela sua saúde, qualquer enfermidade que está sobre a sua casa. Eu queria orar pelos seus entes queridos. Eu queria orar pela igreja de Jesus Cristo. Eu queria orar pelas pessoas que todas estão nos hospitais, pessoas que estão nos presídios, pessoas que estão abandonadas pela família, pessoas que estão viciadas em drogas, pessoas que estão com problemas familiares. Eu queria orar por você, você que está sendo atacado por Satanás, pelos seus exércitos, esses espíritos malignos. Hoje esse evangelho está te confrontando, irmão. Não para te condenar, mas para te salvar. Levante a sua mão, aceite Jesus como seu Salvador. Passa a praticar essa palavra, a viver essa palavra. Essa palavra é verdadeira. Essa palavra é vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Pai, Santo, poderoso, Criador do céu e da terra, hoje aprendemos que o diabo, ele bajula, ele nos engana, como enganou a Eva, e está enganando muitas pessoas. Deus, eu coloco agora, Senhor, esse irmão, essa irmã, esse servo de Deus, essa pessoa que agora está desorientada, sem saber o que fazer, talvez está até na obra de Deus dentro da igreja, mas não sabe para que lado que vai, porque o diabo está te enganando, os espíritos malignos estão te enganando. Em nome de Jesus Cristo, eu oro por essa pessoa que está escutando esta oração. Querido irmão, querido irmão, receba a graça, o poder e a glória de Deus na sua vida. Todo mal, toda haste, toda principado e potestade que estão atormentando a sua vida, meu irmão, a sua vida, meu irmão, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, eu, como escravo de Cristo, estou repreendendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o poder de Deus na sua vida. Amém. 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 Fique com Deus. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Saia, fuja das abajulações e siga o que Deus falou hoje. Não deixe como um chão entrar dentro do seu ouvido, com falsas doutrinas, com falsas palavras. Escute o Evangelho de Cristo. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Deus, nosso Deus, maravilhoso Senhor Deus, amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, que se chama Jesus Cristo, para que eu e você, todos nós cremos nele, não perecemos, mas que tenhamos a vida eterna. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o